Olá pessoal, sou Bruno Oliveira do Opus Contabilidade e o tema do vídeo de hoje é tributação de lucros e dividendos na declaração de ajuste anual. Como é que isso vai ficar? Hoje eu quero te explicar de uma forma bem clara e objetiva como funciona a nova tributação mínima sobre lucros e dividendos trazida pela Lei 15.270 de 2025, principalmente aquele ponto que mais gera dúvida, que é a aplicação da alíquota que vai de 0 a 10% ao ano. Muita gente acha que essa tributação funciona como uma tabela progressiva do imposto de renda, aquelas por faixas, mas não é bem assim. Aqui está a primeira chave de entendimento para você entender bem essa questão. Essa nova regra não criou faixas de tributação, ela criou uma alíquota mínima anual efetiva. Na prática funciona assim: se ao longo do ano a pessoa física recebeu até R$600 mil de lucros e dividendos de um único CNPJ, continua tudo isento na declaração. Passou de 600 mil, começa a existir uma tributação mínima que cresce de forma linear até chegar a 10% quando os lucros atingem R$1.200.000 ao ano. Mas aí tem um detalhe importante: essa alíquota não é aplicada sobre o excedente, ela é aplicada sobre o valor total recebido no ano. Ou seja, não existe um escalonamento por faixa. Vamos a um exemplo simples para ficar bem visual. É importante, pessoal, para esse exemplo que eu vou passar a seguir, é que a legislação determinou uma fórmula prevista para se calcular a alíquota efetiva que deve ser aplicada nessa faixa, que vai de 0 a 10% na declaração de ajuste anual. Então, acompanha comigo. Imagina se uma pessoa recebeu R$900 mil de lucros ao ano de um único CNPJ. Primeiro, calculamos a alíquota pela fórmula da lei. Que fórmula é essa? 900 mil dividido por 60 mil, 60 mil é o número da fórmula, dá 15. De 15, que é o resultado do lucro distribuído por 60 mil, que é o valor da fórmula, a gente encontra 10. 10 a gente tem que retirar de 15, ou seja, 15 menos 10 resulta em 5. 5% é a alíquota efetiva mínima que será aplicada sobre os 900 mil de lucro recebido ao ano. E agora vem um ponto que gera um pouco de confusão. Não é 5% sobre 300, que excedeu 600. É 5% sobre R$900 mil inteiros. Resultado, nessa conta, R$45 mil de imposto mínimo na declaração de ajuste anual. Percebe a diferença? Se fosse por faixa, o imposto seria muito menor. Mas como é uma alíquota efetiva global, o impacto cresce rápido. Para facilitar a visualização, pensa assim: de acordo com a fórmula, a cada 60 mil de lucros ao ano, a alíquota sobe 1 ponto percentual e passa a valer sobre tudo. Por exemplo, 660 mil de lucros, 1%. 720 mil de lucro, 2%. 900 mil de lucro, 5%. Com 1.200.000 de lucro, 10%. Mas é aí, pessoal, que entra um ponto muito importante. É o segundo pilar da regra, é o redutor previsto no artigo 16b. Esse redutor existe para evitar uma bitributação econômica. Porque veja, antes de chegar na pessoa física, esses lucros já foram tributados dentro da empresa por IRPJ e CSLL, que são os tributos sobre o lucro da empresa. Então, a lei permite reduzir ou até zerar esse imposto mínimo na pessoa física, dependendo da carga efetiva que a empresa suportou. Empresas de serviço no lucro presumido, por exemplo, costumam ter cargas efetivas aproximadamente entre 13% a 18%. Nesses casos, geralmente, o redutor consegue neutralizar totalmente o imposto mínimo da pessoa física na declaração de ajuste anual. Já as empresas do Simples Nacional, com estruturas e cargas efetivas tributárias mais baixas, 7% a 8%, tem menos crédito para bater nesse redutor. E aí o imposto na pessoa física começa a aparecer. Por isso o planejamento agora precisa olhar 3 variáveis juntos: o quanto a empresa fatura, qual é a carga efetiva de tributos e quanto de lucro está sendo distribuído para a pessoa física. Dependendo dessa combinação, o imposto pode ser 0 ou pode surgir mesmo sem uma retenção mensal. Então, resumindo, para você entender e o que deve guardar: até 600 mil por ano, isento. De 600 mil a 1.200.000, a alíquota cresce de 0 a 10. Essa aplicação é única e aplicada sobre o valor total e não por faixa. E o redutor pode diminuir ou até mesmo zerar o imposto conforme a carga tributária da empresa. Esse é o novo desenho da tributação de lucros no Brasil. E entender essa sistemática é essencial para qualquer planejamento societário e distribuição de lucros e resultados a partir de agora. Se você gostou desse conteúdo, não hesite em nos seguir, se inscrever nos nossos canais, ativar as notificações, deixar o seu like e nos ajudar a crescer. Estamos aqui semanalmente compartilhando vídeos inéditos para você sobre empreendedorismo, finanças, investimentos no exterior, imposto de renda pessoa física, não residência fiscal, contabilidade e tributação. Eu sou Bruno Oliveira do Opus Contabilidade, deixo o meu abraço e até o próximo vídeo.